Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o pastor Luciano e para mim é um grande prazer tê-los aqui. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem do céu para o teu coração. Você que de alguma forma está com alguma dificuldade, você que não consegue vislumbrar o horizonte, vislumbrar a luz no fim do túnel. Você que acha que tudo vai ruim para você. Você que acha que as coisas só dão errado para você. Hoje eu tenho uma palavra para você. E eu quero, inclusive, utilizar o livro do Êxodo, no seu capítulo 14, para ilustrar essa pregação, para ilustrar essa breve palavra que eu quero trazer para você. Antes disso, eu quero falar para você que compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, porque isso é bom para mim, é bom para vocês também, porque eu sempre trarei outras palavras aqui. É bom, na verdade, para o reino de Deus. Nós queremos plantar a palavra do Senhor. Então compartilhe, porque será um grande prazer, sempre que puder, todas as semanas, aos domingos, trazer uma palavra para você nesse canal. Então, já para não perdermos tempo, eu quero ler aqui no livro do Êxodo, a palavra do Senhor, que está no Êxodo capítulo 14 e versículo 11. Diz bem assim a palavra de Deus. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Olha só, esta palavra aqui é mais uma vez o povo de Deus, Israel, murmurando contra Moisés. E não somente contra Moisés, mas contra Deus também. Como é uma passagem bastante conhecida de todos, eu creio que todos vocês que estão assistindo esse vídeo já ouviu falar da saída do povo de Israel do Egito. Deus prometeu tirar aquele povo ali depois de 400 anos. E Deus, então, usa teu servo Moisés para retirar o povo de Israel lá do Egito. E Deus, depois de fazer vários sinais, realizar vários sinais ali, através do teu servo Moisés, juntamente com Arão, Deus os tira do Egito. Observem que no Egito ocorreram 10 pragas. Deus castigou o faraó de uma forma severa para o faraó permitir que o povo saísse do Egito. A última praga, que foi a morte dos primogênitos, então o faraó permitiu que o povo saísse do Egito. E o povo viu, eles foram um testemunho ocular de como Deus fez ali no Egito para livrá-los. Deus castigou o faraó para que eles pudessem, então, sair do Egito. E aí tem uma coisa interessante, que aquelas pessoas estavam ali já há muito tempo. Aquelas pessoas eram escravas ali, elas estavam acostumadas a uma vida de escravo. Ok? Então, para elas, viver naquela situação era algo comum. Era algo comum e aí acontece o seguinte: eles viram Deus agindo, eles viram Deus trabalhando, mas as pessoas eram temerosas, elas tinham muito temor. As pessoas tinham também se acostumado àquela situação deplorável, aquela situação de escravidão, apanhava de vez em quando, comia o que tinha ali, mas não eram libertas, elas eram prisioneiras do faraó. É tanto que para que elas libertassem, para que ele, na verdade, não libertou, para que ele permitisse que elas saíssem de lá, Deus precisou de castigá-los severamente. Ocorre que quando quando eles saíram do Egito e eles estavam aqui já diante do mar, ali no deserto, aconteceu uma coisa muito interessante. Novamente, os conselheiros de Faraó, o povo de Faraó, falaram para Faraó assim: o que nós fizemos? Por que nós deixamos partir Israel? E Faraó falou assim: poxa, é verdade, a nossa mão de obra foi-se, ou seja, a mão de obra escrava, eles não tinham mais escravo, porque Israel eram os escravos. Então Faraó decidiu partir contra Israel mais uma vez. O interessante, então, é que quando Israel ouve o barulho do exército, dos carros de Faraó vindo contra eles, Israel fica apavorado, eles ficam assim: poxa, e agora? O que vai acontecer conosco? Vamos morrer. Mas tem uma coisa interessante: como Israel pode pensar que eles iam morrer se Israel viu Deus agindo através das mãos de Moisés?
Eles viram como Deus agiu, como Deus castigou Faraó. Mas Israel entra em pânico. Agora, uma coisa interessante, as pessoas que são acostumadas a uma vida de escravos, sempre entram em pânico na hora de tomar decisões difíceis, quando a dificuldade vem. Pois o objetivo dessa mensagem hoje é falar para você que Deus está contigo na hora da dificuldade. Só que Israel tinha um espírito de vitimismo. A outra palavra que eu quero dizer para você é que para de ser vitimista. Para de se enxergar como uma vítima da situação. Para de se enxergar como uma pessoa que está sempre se dando mal. Para de se enxergar, de se ver como uma pessoa que nada dá certo na tua vida. É porque o seu pai fez assim com você no passado, o seu irmão agiu dessa forma, a sua mãe te tratou desse jeito. Ah, porque eu não tive pai. Pare com isso. Porque para você ser vitorioso, para você ser vitoriosa, não depende do seu pai, não depende do seu irmão, não depende do seu vizinho, não depende do seu tio, depende unicamente de você. Mas para isso você tem que confiar em Deus. É simplesmente isso aí. Israel não estava confiando em Deus. Israel estava se colocando numa posição de vitimista. Israel, então, quando encontrar uma dificuldade, fala assim, não, nós não podemos, nós não conseguimos, porque nós somos escravos. E é melhor ser escravo do que sofrer, de que morrer. A vitória, ela pertence aos que lutam. Se você não lutar, não tem como você ter vitória. Então, Israel se coloca como vítima. Depois, o Moisés vira para Deus e fala, Senhor, e agora? Agora vem uma resposta muito interessante da parte de Deus. Lá no Êxodo 14, versículo 15, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu digo para você também, nesse dia, marchem. Marche, olha para a frente, foca no alvo e marche. Se você crê em Deus, se você confia que Deus pode te ajudar, marche que tudo vai dar certo. E para de se colocar como uma vítima da situação, se colocar como uma pessoa uma pobrezinha, porque as pessoas não terão misericórdia de você se você se colocar nessa situação. Se acha que as pessoas vão ter dó de você, não vai ter. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Mas eu digo porque eu, na qualidade de servo do Senhor, quero o seu bem. Eu quero que você se dê bem na vida. Uma coisa interessante, nós podemos ver tem um homem que pode nos dar um belo exemplo, Davi. Lá em 1 Samuel, no versículo 17, tem uma história muito interessante, que é a história de Davi com Golias. Golias afrontava o povo de Israel. Golias, aquele filisteu, estava envergonhando Israel. Saul não sabia o que fazer. E o que ocorre? Israel estava tremendo, suas pernas estavam assim, e agora o que vai acontecer? Aí Davi, quando vai ali encontrar com seus parentes, o que ocorre? Davi vê quando Davi se depara com aquela situação, aí Davi faz a seguinte pergunta. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, diz o seguinte: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Mas tem uma coisa interessante. Logo em seguida, o seu irmão ouve o que Davi fala. E as pessoas repetem para Davi, diz o que se fará aquele homem que vencer o filisteu. Porque diz o seguinte: E o povo lhe tornou a falar, conforme a palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Mas Eliabe que deveria dar uma força para Davi, Eliabe que deveria apoiar Davi, Eliabe não apoiou Davi. Eliabe diz o seguinte: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto?
bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Davi falou assim, poxa, mas o que eu fiz agora? É o que eu quero dizer para você. Muitas vezes, quem vai se colocar nos teus caminhos é o seu próprio irmão, a sua irmã. Infelizmente é assim, meu irmão e minha irmã. As coisas acontecem assim, mas Davi se esquivou de Eliabe. Davi não deu ouvido para Eliabe, falou assim, deixa Eliabe de lado. O que eu fiz agora? Que mal eu fiz? Eu sou um cara que creio, eu sou um cara que confio. Pois eu digo para você também que você tem que confiar. Para as coisas dar certo na sua vida, você tem que confiar. O interessante é que a história vai se desenrolando e Davi vai até Saul que por sua vez busca colocar ali a sua vestidura, a sua armadura em Davi. Mas Davi era apenas um garoto, se sentiu tão desconfortável usando aquele capacete, aquele escudo ali, que ele falou assim, não dá. Pegou aquela espada, a espada pesava muito para Davi. Davi falou assim, poxa, como eu vou lutar com aquele homem com isso aqui? Mas Davi não se desanimou. Davi não baixou a cabeça, porque Davi não estava confiando em si. Davi confiava em Deus. E Davi não era um vitimista. Davi não se via na qualidade de vítima daquele cara, aquele irmãozinho que os seus irmãos o maltrata, aquele irmão que nunca consegue nada porque os outros sempre chegam na frente. Davi não se enxergava dessa forma. Ele simplesmente se esquivou do teu irmão e foi para o outro lado. E aí, lá no versículo 45, Davi diz o seguinte, ele encontra com aquele filisteu, ele vai apenas com algumas pedras. Olha só a ousadia desse homem. Ele vai apenas com algumas pedras, e Davi então diz o seguinte, porém disse ao filisteu, isso Davi, tá? Tu vens a mim com a espada, e com a lança, e com o escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que coisa maravilhosa. Davi não confiava em suas próprias forças, mas Davi confiava que o Deus que ele servia podia dar vitória para ele. Pois é o que eu digo para você também. Você não busca confiar em suas próprias forças, mas confie em Deus. E não seja uma vítima. Não seja uma vítima. Porque os vitimistas, as pessoas que andam sempre reclamando, jamais galgarão a vitória. As pessoas que sempre reclamam da situação, jamais alcançarão a vitória. Seja ativo, seja proativo. É muito importante isso aí. Veja bem, Davi venceu Golias. Apenas uma pedra. Quem diria isso aí? Mas Deus guiou essa pedra até a cabeça, até a testa daquele gigante. E o gigante foi lançado em terra. Por isso digo para você também, que o gigante que te afronta vai ser lançado em terra se você confiar em Deus. Mas deixa de ser uma pessoa vitimista, deixa de se enxergar como uma pessoa que não tem condição, porque sempre alguém chega na minha frente, as pessoas abusam de mim, eu não tenho como vencer porque eu sou fraco. É porque você só olha para você como um coitado. Deixe de se olhar no espelho e ver um coitadinho, mas não. Se veja como uma pessoa que tem a condição, como uma pessoa que Deus pode ajudar se Deus quiser, e se você confiar, Deus vai te dar a vitória. Isso é simples assim, é dessa forma. Outra história muito interessante, que não vai dar tempo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, é a história dos espias. Nós temos, no caso dos espias, ali Josué e Calebe. Os homens foram olhar a terra e dizia que, a Bíblia diz lá em Números, que a terra era uma terra que manava leite e mel. Eles trazem um relato de uma terra boa, que tinha uva, dava tudo que vocês imaginam, aquela terra próspera. Eles trazem o relato ao seu senhor, Moisés, e diz que de fato a terra é muito boa, e trouxe provas ainda dos frutos que havia naquela terra. Mas só que eles vão infamar a terra, porque eles falam assim, a terra realmente é muito boa, e Deus havia prometido que daria a terra para eles. Mas só que nós não temos condição de possuir aquela terra, porque os homens que estão lá são gigantes, lá é terra de gigante.
Você também são como aqueles homens que enxergavam gigante ou enxergam gigante em todos os lugares? Eles infamaram a terra, mas dois homens, Josué e Caleb, disseram: jamais nós vamos possuir, calem-se, porque nós vamos possuir aquela terra, que quem nos prometeu foi Deus, e certamente se Ele nos prometeu, Ele nos entregará aqueles homens em nossas mãos. A vitória pertence aos que lutam. A vida, as coisas não vêm de mãos beijadas. É igual, por exemplo, vocês podem até discordar, mas quando vocês começam a sair na rua alimentando, dando comida para todas aquelas, dando dinheiro para as pessoas que te pedem dinheiro nos faróis, você não está ajudando essa pessoa, você está fazendo um desfavor para ela, porque você está incentivando ela a continuar naquela vida, porque o que vem sem esforço não tem valor. Então, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, deixa de ser vitimista. Deixe de ser vitimista, mas entenda que as coisas para ser conquistadas têm um custo. Mas se você começar a olhar para você como um coitado da história, você jamais vai conseguir. Porque o próprio Cristo diz isso aí. Ele diz que aqueles que não têm, até o que têm serão tirados. É claro que eu preciso de contextualizar essa palavra, não dá tempo para falar, para contextualizar. Mas é importante que você seja um guerreiro, que você seja uma guerreira. Deus não se agrada de covardes. Os covardes não conseguem alcançar a vitória. Então, seja um vitorioso, seja uma vitoriosa. Crê que Deus está contigo, crê que Deus é na tua família, crê que Deus é na tua vida, crê que Deus é nos teus negócios, crê que Deus é no teu casamento, crê que Deus está contigo onde quer que você esteja, crê que Deus está contigo na rua, em todos os lugares. E você verá que Deus vai entregar o prêmio em tuas mãos. Confie. Agora eu quero orar por você. E quero orar por você. E comente. Faça comentários. Faça comentários aí no vídeo. Deixe seu comentário para que eu possa ver e assim também entender a sua perspectiva de vida, o que você necessita. E se você precisar de oração também, pode deixar um pedido de oração que eu terei o prazer de orar por você. Amém? Curva a tua cabeça, Senhor maravilhoso, neste momento, Senhor, eu oro, eu rogo a Ti por todos esses que estão vendo esse vídeo que acabou de ver, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles. Irmão, irmãs, crentes e não crentes, espírita, qualquer pessoa que ouvir esse vídeo, qualquer um, porque todos são criaturas de Tuas mãos. Eu peço a Ti que abençoe em nome de Jesus e que essas pessoas, Senhor, meu Deus, venham ser pessoas otimistas, pessoas que não se enxergam como vítima. Em nome de Jesus, eu peço amém.